Esse foi o primeiro encontro que nós tivemos com as famílias sobre disciplina positiva e o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco dos nossos estudos e da nossa prática com as crianças na escola para ajudá-los ao longo da vida dos nossos Little Bears, mas principalmente nesse momento tão desafiador em que vocês estão 24 horas por dia com as crianças em casa. Então, primeiramente, nós acreditamos que é importante vocês saberem os motivos, a essência da disciplina positiva. Por quê? Porque no momento em que a gente aplica uma ferramenta e ela não dá muito certo na hora, se nós entendermos o porquê, é mais fácil de procurarmos alternativas que sigam a mesma lógica. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a disciplina positiva considera que todas as pessoas elas têm necessidades básicas, como descanso, sede, fome, cansaço. E emocionalmente, todo mundo quer se sentir importante e pertencente. Então, a disciplina positiva fala que quando a criança está se comportando de forma desafiadora, que comumente a gente fala de mau comportamento, mas é que a gente não acha que é um mau comportamento. A gente olha para a criança e o exercício é tentar entender o que ele está tentando me dizer que não consegue. E às vezes não consegue porque ainda não consegue se expressar, e às vezes não consegue porque nem tem consciência ainda. Uma criança pequena, quando ela sente fome, ela começa a ficar chorosinha, ela muitas vezes ela nem sabe que ela está com fome. Então é muito instintivo isso. Então, um mau comportamento, um comportamento desafiador, ele pode ser por uma dessas necessidades básicas de fome, de frio, de medo, de cansaço, ou pode ser pela falta de uma dessas necessidades. Ou a criança não está se sentindo importante, ou ela não está se sentindo pertencente. Nós fazemos na disciplina positiva analogia com o iceberg, então, comportamento desafiador é a pontinha que a gente enxerga, e lá para baixo tem toda a profundidade de compreender por que a criança, o que ela está tentando me falar, o que ela está sentindo e não consegue se expressar de outra forma. Então, quando uma criança está chorando, está sendo agressiva, é um exercício muito importante a gente se afastar um pouco emocionalmente, olhar e pensar: o que será? Será que está na hora de comer? Ela está com fome? Será que eu não estou dando atenção para ela? Ela está se sentindo não importante? Será que está na hora de engajá-la em uma tarefa doméstica, como ajudar a colocar os talheres na mesa para ela se sentir importante, pertencente? Esse é o exercício primordial para a gente aplicar com consciência a disciplina positiva. Outra frase que a gente ouve muito, que no treinamento da Trish, uma canadense que veio para o Brasil agora em janeiro, ela comentou, foi a seguinte frase: até eu saber o quanto você se importa, eu não vou me importar com o quanto você sabe. E isso vale tanto para o quanto você sabe cognitivamente passar uma informação, por exemplo, isto é um triângulo, esta cor é a cor azul, quanto emocionalmente. Então, eu costumo falar, por exemplo, quando a gente está na rua e pega e joga um papelzinho de bala no chão. Chega uma pessoa que não tem conexão com a gente, que nós não conhecemos, cutuca o ombro e fala: moça, não pode fazer isso, e tenta me corrigir. Instintivamente, o que a maioria das pessoas fazem? Por mais que a outra pessoa tenha razão, a gente sente, a gente pensa: quem é essa pessoa que eu não conheço tentando me corrigir e dizer como eu devo me comportar? E as crianças têm esse mesmo sentimento. Então, se nós formos educadores, pais, que estamos sempre corrigindo, sempre falando como fazer, o que não fazer, e não criarmos momento de afeto, de brincar com a criança, ela não vai ter essa conexão e a probabilidade é que ela não nos leve tão a sério, não esteja tão aberta na hora de uma correção. A partir desses conceitos da disciplina positiva,
nós vamos ver agora estratégias práticas de como lidar com comportamentos desafiadores. Oi, pessoal, me Gisele aqui e agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias que podem auxiliar vocês nesse momento em casa e que nos auxiliam tanto também em sala de aula. A gente começa pela importância da rotina. Estabelecer uma rotina é tão importante para nós adultos quanto para as crianças, pois ela traz uma sensação de segurança, né? A previsibilidade, o que vai acontecer durante o nosso dia, faz com que nós e até mesmo as crianças se sintam menos ansiosos. Então é importante que nesse momento vocês construam juntos uma rotina, envolvam as crianças nas decisões. Essa rotina não precisa nem ser tão rígida nesse primeiro momento. Ela pode, por exemplo, ser dividida em horário de dormir, horário de acordar, uma atividade da escola pela manhã, a outra atividade à tarde, a leiturinha à noite. E assim vocês podem colar na parede, se quiserem, fazer desenhos que vão delimitar a rotina de vocês. A gente passa para a próxima agora, escolhas limitadas. Essa estratégia nos auxilia em várias situações, porque a criança se sente ao mesmo tempo empoderada e importante ao receber voz de escolha. E o segredo de dar essa oportunidade às crianças está em oferecermos escolhas apropriadas para a idade e a realidade vivenciada. Por exemplo, a hora de tomar banho. Essa hora ela não é negociável, a criança tem que tomar banho. Mas ela pode escolher como ela gostaria de tomar banho. Você quer levar um brinquedo? Você quer tomar banho escutando uma música? Então isso já tira o foco dela não querer ir tomar banho e ela escolhe como ela gostaria de ir. A hora de dormir, por exemplo, também. Você gostaria de dormir lendo uma história ou você gostaria de dormir com uma massagem? Então é assim que a gente limita as escolhas para as crianças, né? A próxima estratégia é a pausa positiva ou calm spot. Na disciplina positiva, a pausa ajuda as crianças a se sentirem melhor. O propósito do calm spot é dar às crianças oportunidades para ter um tempo e então tentar novamente quando se sentirem mais calmos, levando-os a uma experiência encorajadora e empoderadora. Na escola nós temos o Calm Spot, é um cantinho que eles escolhem ir quando se sentem frustrados ou muito chateados. E em casa vocês podem construir juntos um cantinho em que a criança pode levar um brinquedo que mais gosta, pode decorá-lo com foto, desenhos. Tem que ser um cantinho bem aconchegante para ela, que ela possa procurar em momentos que não esteja se sentindo muito bem. Passamos para a próxima estratégia e engajar a criança em tarefas é mais uma vez dar o empoderamento a essa criança, fazendo com que ela se sinta importante e útil em ajudar. Então, engajá-las em pequenas tarefas como tirar os brinquedos do chão, guardar os seus pertences, né? Colocar ou tirar a mesa, faz com que elas também desenvolvam a autonomia e a responsabilidade. Passamos para a próxima estratégia e agora fazer perguntas versus dar ordens. Então, a ideia aqui é que mantenhamos sempre um diálogo com as crianças, porque é nas conversas que nós encontramos as soluções para as situações, não é mesmo? Educar na disciplina positiva é sempre validar a criança como um ser pensante, um ser que tem sentimentos e opiniões, e que estamos lá dispostos a ouvi-los. A seguir, a Miss Juliana vai fazer um exemplo bem mais prático de como funciona dar ordens ou fazer perguntas. Então, um exercício muito importante da disciplina positiva, como mencionado anteriormente, foi tentarmos nos colocar no lugar da criança para entender o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Por esse motivo, nós fizemos uma dinâmica antes de encerrar o encontro, em que uma mãe se voluntariou a se colocar no lugar da criança e outros responsáveis leram essas frases. Primeiramente, só as frases de ordens,
e depois as frases de perguntas. E o que foi conversado é que nós podemos solicitar para a criança a mesma coisa, perguntando e dessa forma, primeiro, fazendo ela refletir sobre a importância, por exemplo, vá buscar o seu casaco. Isso é uma ordem. No momento em que a gente pergunta o que você precisa fazer para não ficar com frio lá fora, a gente não está dando a escolha da criança não pegar o casaco. A gente não está dando a escolha da criança pegar um resfriado passando frio na rua. Nós estamos fazendo ela perceber que ela não pode passar frio e por isso ela precisa pegar o casaco. Outro objetivo de nós trocarmos ordens por perguntas é também fazer com que a criança se sinta capaz de tomar decisões. Então, a gente está empoderando a criança. E o mais importante de tudo, após essa dinâmica, como é que essa pessoa que se colocou no lugar de criança sentiu? Ela sentiu que estava todo mundo tentando mandar nela o tempo todo. E é esse o grande X da questão. A gente para pensar quantas ordens uma criança recebe ao longo do dia. Tá na hora do banho, vai escovar os dentes, tá na hora de comer, coloca o chinelo, guarda os brinquedos. E vocês imaginem o que é uma criança, ser criança, né? Se a gente voltar lá no tempo, isso era muito chato. Tem inclusive uma música do Sandy Júnior que eu me lembro que quando eu era criança eu ouvia, eu me identificava muito, que eles cantam: ser criança é bem assim, todo mundo manda em mim. E é um sentimento ruim, é um sentimento que não traz conexão. E a gente busca sempre conexão. Não é porque nós somos responsáveis e compreendemos melhor a rotina do que a criança que a gente precisa achar que nós estamos no controle, que a criança tem que fazer tudo do jeito que a gente quer e quando a gente quer. Nós podemos ser flexíveis e levar a criança a tomar decisões também em relação à rotina dela. Então, esse é um exercício muito legal de fazer e eu aconselho vocês a pensarem na próxima vez que vocês derem uma ordem para a criança, não se recriminem. Faz parte da disciplina positiva, a gente, no início, primeiro a gente fala e depois a gente reflete, não era assim que a disciplina falou para eu falar. E não se recrimine por isso, não pense que a disciplina positiva não é para ti, porque todo mundo passa por isso. Então, o primeiro caminho para reprogramar a forma da gente agir com a criança é ficar em dúvida. Quando a gente está em dúvida sobre como fazer, significa que a gente saiu do piloto automático. E esse é o primeiro passo muito importante. Então, todos já passaram por isso, eu passei por isso quando eu entrei na Maplebear também. E o exercício é, dei uma ordem, como é que eu podia ter feito diferente? Então na próxima vez eu vou tentar. E no início são tentativas, às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra, mas como tudo, o treino é a melhor ferramenta que a gente tem para alcançar o objetivo. E o nosso objetivo aqui é sermos mais gentis sem perder a firmeza. E eu espero que nós tenhamos ajudado vocês a encontrar formas de lidar com os comportamentos desafiadores, alguns deles. E até o próximo encontro. Obrigada por assistir.